Bem-vindos ao podcast Bacanas da Pintura. O podcast onde pessoas bacanas discutem pintura, discutem arte e discutem opiniões polêmicas que a gente vai evitar ao máximo, mas com certeza a gente vai entrar nelas em algum momento. Seja de arte, seja da vida, seja no geral. Nesse podcast, estou aqui com meu amigo Vinícius Posteraro e eu pergunto para Posteraro sempre duas perguntas. Nossa base, nossa conversão é sempre a mesma. Posteraro, me responda. Primeiro, como você está e o que está no seu cavalete? Fala aí, Carlos, beleza? Bom, tô bem demais aqui. Primeiro episódio. Bom, o que dá no meu cavalete, literalmente, aqui atrás de mim? Eu vou explicar rapidamente o que é, porque é diferente, um negócio que eu nunca fiz. É um quadro para uma peça de teatro, cara. E não é bem... O quadro não é importante, ele é só um prop para uma peça, sabe? E é legal que teve que relacionar com os personagens e tal. Digamos assim, é um quadro que faz parte de uma cena. Então, os personagens aparecem no quadro, aparecem na cena. Então, tá sendo bem interessante a gente trabalhar nesse quadro aí. Então, a blocagem está feia ainda, mas eu fico feliz que a blocagem está feia, porque se a blocagem está feia, a pintura tem solução, né? Se tivesse bonito, a pintura daria pronta, né? Mas e você, Carlos? Você tá no seu cavalete? A blocagem, peraí, já começamos bem aqui. A blocagem bonita, não Porque tem... eu entendi sua dúvida, porque é o seguinte, se a blocagem tivesse boa, nossa, tá linda a blocagem, você tem muita chance de estragar, né? Porque você vai ter que continuar a pintura a partir da blocagem, Você não você tem pode estragar como, ela. você não tem como dar um salto, né? Isso assim, a blocagem tá boa demais, é muito fácil você estragar ou perder energia dela lá, sabe? Então, se a blocagem tá feia ainda, tá faltando coisa, é sinal que eu posso ainda colocar muita coisa da pintura ainda, que eu posso ter como melhorar, ter como salvar ela, porque tá ruim numa etapa muito anterior, sabe? Eu creio que, principalmente porque eu sei onde está ruim e o que está bom, sabe? Eu consigo ter mais consciência dos próximos passos, entendeu? É por isso que eu falo, Isso. blocagem feia, aquela fase, a famosa fase feia da pintura, sabe? Uhum. Não é ruim, porque é legal, cara, que você tem oportunidade agora. Se tivesse muito boas, poderia estragar, por tudo a perder. Tem que querer ser redundante. Mas você que você tá no seu cavalete aí no momento. Cara, deixa eu pegar aqui. Primeiro, né? A gente melhora nos próximos programas, né? Esse é o episódio piloto, né? Então, depois eu tenho todo um stand-up aqui sobre episódios pilotos. Episódio de piloto é porque você tá apresentando e dirigindo, né? É, Perdão, piada. deixa eu trocar aqui. Eu tenho que terminar isso aqui, porque faz muito tempo que isso aqui precisa ser terminado com uma pintura em caseína. E eu achava que eu ia gostar muito de trabalhar com caseína, mas no fim é só um guache que fica mais fosco e um pouco mais com cheiro, assim, sabe? Então, assim, não muda muita coisa. É uma pintura muito legal, né? Tipo, os pigmentos dessa marca, que é a Jack Richardson, acho que é o nome da marca, eles são excelentes, só que, tipo, é um vermelho cádmio alaranjado, assim, muito louco, né? Que, tipo, muito forte, assim, tipo, é incrível. Você bota um tequinho dele, assim, ó, faz aquele... E e aí eu tenho também, né, já expandindo o conceito de cavalete, né, tem a ideia de que, né, para quem está assistindo, aqui o cavalete ele é o que a gente vai tentar abordar no programa, é um cavalete quântico, né? E aí com isso o algoritmo aqui já pegou as coisas, já mandou para um monte de gente que gosta dessas coisas. Tá querendo melhorar a vida? Isso. Mas a ideia é, o cavalete pode ser qualquer coisa que a gente está trabalhando no momento. Pode ser um curso, pode ser
um trabalho, sei lá, eu tô reformando minha casa, estou planejando isso, pode ser algo no digital, né? Então não precisa ser. A gente vai ficar nerdeando muito, nerdeando o tempo todo, né? Sobre pintura tradicional, porque a gente é assim, né? Enfim, a gente passa tempo discutindo qual que é o melhor esterco para você ficar fazendo tinta, né? Calma aí, calma aí. Não, mas fica. Mas pega Calma. os históricos das conversas, tipo, aonde comprar esterco barato. Isso aí, Deixa cara. massa essa história aí, deixa massa. Não, produção de uns óxidos de ferro, né? Acelerar, É. né? Bom, é bom. Que é isso daqui. Opa, tem uma webcam que não deveria estar aparecendo, agora está aqui. Você não está vendo, Posteraro, mas é aquela pintura do Templo da Manhã que eu já te mostrei. Lembro dela, tá muito bonito. Então. E sabe, e aí isso aqui vai voltar a ser trabalhado essa semana. Eu tive que, por causa da feira, né, tudo mais, né, tive todo o preparativo. Na semana passada, meu cavalete basicamente foi dar aulas e me preparar para a feira. Mas uma coisa que eu preciso começar a fazer, eu percebi com isso daqui, que é o seguinte: eu preciso imprimir os sketches digitais. Uhum. Porque assim, porque pelo menos para mim, eu esqueço muita coisa que eu faço no digital. Tipo, se eu não estou vendo, não existe, né? Se não está exposto aqui, não existe, né? E a mesma é assim, e pelo menos a impressão que eu tenho, a gente vai discutir no futuro programa, se houver um futuro programa, é que assim, quando eu vejo, tenho mais facilidade, né, de saber, preciso trabalhar nisso, isso aqui está em andamento e tal. O digital simplesmente some, né, cara? Simplesmente, tipo, nosso trabalho vai sumir, nosso trabalho apaga ali, se eu não tiver com o programa aberto, que nem aqui, eu não vou ver, e aí simplesmente, tipo, né? Então tem isso. E no Cavalete está uma coisa que está rolando no plano de fundo, né? Talvez as pessoas vejam isso depois, mas é a produção do meu canal do Instagram, que vai ser @carlosreal, como está aqui. Deu muito trabalho para eu conseguir meu próprio arroba, né? Porque, enfim, por causa que, tipo, eu tinha ele na minha conta normal, sabe? Conta que você vê vídeo, põe na TV e tal. Era @carlosreal. E tudo que eu pesquisei, a galera falava assim, que, tipo, você vai fazer um canal, faz um novo canal. Faz uma nova conta de e-mail. Porque daí, tipo, se for hackeado e tal, você não perde muitas coisas. Fica mais fácil de recuperar, né? E-mail de recuperação e tal. O que aconteceu? Ele estava travando, porque falou assim, não, já tem um Carlos Real. Como é que você quer ter um @Carlos Real no seu novo canal? Uhum. Mas aí passou um mês, mais ou menos, aí ontem eu consegui. Falei, yes, Da hora. Isso A daí. história do V posterado lá, porque tem um ponto. É porque alguém pegou o V posterado sem ponto, cara. É Né? complicado. Né? E a pessoa poder colocar qualquer outra coisa, enfim. Pegou o meu nome. Não, zoeira. E só Posteraro, não tinha? Já tinha, né? Ah, cara, acho que todo mundo já existe na internet antes de nascer no mundo real já. Cara, eu ia perguntar pra você. Eu ia perguntar pra você. Calma, eu vou perder o fio. Então, agora vai. Agora já era, né? Agora eu vou perguntar mesmo. Você faz, mesmo com a tradicional, você faz sketch no digital. Você tem esse Não, costume? Não. não. Não tá aqui, mas tipo, eu até levando na feira. Eu faço o contrário, eu tava fazendo o contrário. Eu fazia o sketch no tradicional e pintava no digital antes, os trabalhos pessoais. Os trabalhos profissionais eu era mais aberto, né? Porque não era nem que era mais aberto os trabalhos comerciais, porque o que acontecia era que você tem que acelerar, você tem que, tipo, beleza, faz, corrige e tal, então acabava sendo mais rápido. Mas no trabalho pessoal eu prefiro fazer o desenho, eu sempre preferia fazer o desenho, mas eu não tinha confiança, né? E agora eu espero que eu tenha superado isso. Mas é um Né? método que se sente confortável, assim. Aquele método conforto. Pô, vou fazer o sketch no digital. Se precisar, eu faço desenho no digital, transfiro. Como é que você... Então, porque mesmo aqui assim, ó,
que é essa pintura aqui que você está falando? Olha, só quase nem cabe na quadra, né? Grande, né? 60 por 40. Nem é tão grande, cara. Nem é tão grande. Mas, tipo, tem o desenho dela bem acabado antes, tal, né? Tipo, no lápis e tudo mais, né? Só que eu antes eu não tinha uma certa... Eu tinha uma certa questão de habilidade, né? Porque às vezes o sketch tradicional, tipo, o desenho, a pintura tradicional não estava no mesmo nível da digital, eu acho. Uhum. Né? Porque o digital vai ter um certo apreço técnico, né? Você não pode errar, certas coisas vão ser mais burocráticas. E, e aí quando eu ficava com esse receio. Aí hoje não, hoje eu acho que o meu processo provavelmente que vai acontecer vai ser que tipo eu vou ter que imprimir isso daqui que eu mostrei, né, do Templo da Manhã, e eu vou fazer o desenho. Fazer o decalque. Vou fazer Passa. vou fazer um decalque, eu vou, ou então talvez eu passe para 3, que é um formato que eu fico bem confortável. Então eu vou fazer grid, talvez, sei lá, não importa muito. Mas qual que é o problema? Eu não consigo pensar no digital. Tá, Eu não sei, entendi. eu não consigo, cara. Compor, assim, sei lá, quero ter ideia de cena, no digital não rola. Não rola, cara. Esse daqui eu até consegui acelerar umas coisinhas ou outra, porque foi um sketch que começou no iPad, aí eu joguei para cá. Mas assim, sentar no computador e tipo, que nem por exemplo, a dificuldade dele é definir a questão dos detalhes de arquitetura. E Uhum. eu não consigo. E eu tenho quase certeza que eu vou imprimir isso daqui e eu vou tipo em, sei lá, no mesmo dia talvez eu consiga já definir o que eu quero. Porque eu tenho a visão da arquitetura, mas parece que tipo eu não consigo dar forma para as coisas. Uhum. Tipo, porque como o jeito que eu faço, eu trabalho forma com linha, eu preciso um pouco de linha para pensar, Uhum. apesar que eu consigo ver a forma, fazer as coisas, mas eu me sinto mais confortável colocando uma linha aqui, outra ali. Se eu só... Eu não, parece que não vai, eu não consigo dar volumetria, sabe, no digital. Parece que não... Eu não sei se é a falta de textura da tela, principalmente da tela Uhum. aqui da Ruion, se falta, sabe, aquela texturinha, aquele gripezinho do lápis. Aquela agarradinha, né? Então, Entendi. falta um pouco isso daí, assim. E aí, o que eu faço é ir pro tradicional, mas geralmente é assim, cara, tipo, eu até consigo pensar no geral, tipo, no panorama Uhum. geral, né, que nem é um céu escuro, tem não sei o quê, tem um elemento mágico, né, tipo, que é como se fosse um portal, né, tem isso daí, eu consigo pensar isso, mas não consigo pensar detalhamento. Sei lá, consolidar um design, assim, no digital Isso. não rola. É Eu não interessante. sei, eu não sei, cara, eu não sei o porquê que isso acontece, mas acontece. E olha que o digital, pô, você consegue dar uns super zooms aí, 1000 referências, né? Para E design, eu assim, ele não. ajuda muito, né? Então, eu até. É engraçado, eu não sei se tem alguma espécie de bloqueio mental, mas tipo, chega na hora assim. Porque eu fiz isso para trabalho. Tipo, tem que fazer um Uhum. cenário. Eu fiz várias vezes, assim, sabe? Tipo, o cenário, em perspectiva, eu não precisava imprimir, assim, mas eu acho que por ser um outro ritmo de trabalho, tem uma outra importância, não sei, mas parece que, né, como é um trabalho pessoal, eu não consigo gerar alguma conexão e fazer sentido, né? Uhum, Então vai entendi. tendo esses problemas. Eu já Mas tive, o. Pode assim, falar. experiência com fazer esse processo, assim, de esboçar no digital, definir design digital, decalque, assim, eu fazia muito isso. Mas eu sentia que eu estava sempre respeitando ou muito preso em etapa anterior, sabe? Por exemplo, eu tô muito preso ao desenho que eu fiz, assim, sabe? Então, eu me sentia que estava, na verdade, preenchendo linhas, preenchendo espaços e não pintando, assim, sabe? Aí acabei que cada vez menos eu tento definir, assim, eu tento não definir tudo numa etapa só, sabe? O esboço de composição
pô, é só composição mesmo, assim, sabe? Se eu precisar de um esboço de um personagem, de uma peça de roupa do personagem, é só o esboço da peça de roupa do personagem, assim. Eu até prefiro fazer 1000 desenhos, 1000 iterações, assim, no lápis mesmo, do que ficar definindo muita coisa, assim, para aí depois pintar por cima, assim. Não sei se ele fez sentido que eu quis dizer, sabe? Mas você trabalha mais linearmente em etapas? Nem sempre, cara, nem sempre, viu? Depende da pintura também, né? Lógico que se a pintura pedir mais design, assim, tipo, personagem, ou igual você falou, arquitetura, ou um objeto muito específico, aí eu desenho mais, tal, para ter aquela segurança de que eu vou acertar uma proporção, tal. Mas tem pintura que, cara, eu só quero mais um mood ali, sabe? Eu não faço tanta questão de acertar o desenho ali, sabe? Não faço tanta questão. Ou até começo caoticamente, porque eu sei que vai ter uma etapa que eu vou poder organizar ali as coisas, sabe? Eu posso desenhar, deixar para desenhar depois, entendeu? Não preciso chegar Entendi. desenhando. Eu posso ir trabalhando as grandes coisas, tipo a composição, a cor, tal. Depende muito da pintura, né? Lógico que o seu Entendi. trabalho ali, que você mostrou até agora para mim, do templo ali, tem um lance muito de design, né? Que você precisa definir as coisas, às vezes até antes de atacar a tela, né? Sim, é por causa que como é o que eu geralmente falo quando com a questão de cenário, assim, né? Que tipo, o que me ajuda a pensar em cenário por exemplo, pessoal, qual que é o personagem desse cenário? Mesmo que não tenha uma pessoa, tipo, uma árvore pode ser um personagem. Então, aquele ponto ele precisa de atenção, né? Então, tipo, não é um fundo aleatório, né? Tipo, eu estou fazendo uma capela e o que tiver atrás pode ser um fundo bem básico, né? Não importa Uhum. muito isso, mas o esse precisa, né? Então, tipo, eu não posso jogar um shape aleatório ali, tipo, por que isso está conectado aqui e tal, né? Porque é diferente de fazer uma peça pessoal, né? Tipo, as coisas têm um significado, você tem que trabalhar uma simbologia, né? Não é nem uma preocupação assim de como a gente tem com o trabalho comercial, que é como que isso aqui vai funcionar, né? Se fosse uma animação, né? Tipo, tá, esse personagem ele vai girar, ele vai ver esse cenário de outro ângulo, ele vai ver. Então, não fica muito nesse ponto, mas tem essas coisas, tem que ter esse cuidado, assim, né? Porque assim, mesmo agora, quando você foi falando, né, do seu processo, eu fui lembrando que, tipo, você falou da questão do caótico, né? Uhum. Para mim, mesmo o sketch no digital, eu acabo tratando que nem tradicional. Que nem, por exemplo, eu não faço uma layer de cleanup para desenho. Eu faço o desenho por cima, eu deixo propositalmente a sujeira, porque geralmente a pessoa faz layer de sketch, layer de finalização. Sempre fica horrível. Sempre fica horrível. Não é? Porque, tipo, você tem toda aquela energia do desenho, e aí você pega a energia e coloca algo controlado por cima. Você perde muita coisa. Não sei se você sente isso. Sim, sinto. Eu acho que é Aí, isso que eu falo de fechar demais o processo muito cedo. então, aí o que eu faço? Eu só duplico a layer, eu deixo essa camada apagada, né, embaixo, né, tipo, deixo o zoinho, né, tiro o zoinho, Uhum. e aí o que eu vou fazendo? Eu desenho em cima. Então, se eu tenho que apagar alguma coisa, eu vou apagando. Se fica, então, vai gerando uma sujeira, vai gerando uma coisa que tipo, me ajuda a pensar, assim, sabe? O mesmo Uhum. que me deu um pouco mais de trabalho, tipo, tá, vamos supor, eu fiz, sei lá, tipo, aqui, né? Fiz um quarto. Né? Então, fiz as caixinhas do quarto, tal, coloquei a cama, coloquei a prateleira, coloquei a escrivaninha, né? Tipo, eu não vou pegar e fazer uma nova layer e só começar a corrigir por cima. Não, eu preciso dessa layer de baixo, eu preciso que ela exista, eu preciso Uhum. da sujeira de baixo, sabe? Tipo, que jogue para cima, assim, sabe? Eu não sei porquê, assim, mas é o jeito que meu cérebro doido funciona. Eu acho que eu entendo. É igual tendo um trabalho, assim, que você faz um color lá, um color script maravilhoso, assim. Fica lindo, cara. Mas você finaliza, ele tem alguma coisa que perde ali, sabe?
sei lá, a sobreposição de pincelada que você fez, tecendo cor, sabe? Que vai sobrepondo ali, que na hora de finalizar, tudo aquilo fica achatado numa cor só, sei lá, perde um pouco do... Eu até entendo, assim, ter o rabisco ali, saber de onde veio, né, para onde está indo o desenho, assim, acho legal também. E até também, assim, até não personalizada, assim, quando você vê, sei lá, uma pintura que parece que o cara não terminou a pintura, parece que tá fazendo a pintura correndo, assim, terminei o rosto, saí correndo, né? Acho que ele é o De Laszlo, não sei falar o nome dele. O pintor até mostrei para você esses dias, né? Que ele usava uma paleta super esquisita, branco de zinco, inclusive. Felipe De Laszlo. Cara, parece que ele faz o retrato, cabeia rosto, sair correndo, cara. Largou o pincel sujo para trás. E é legal, acho bonito aquilo lá, cara. Acho que... É Laszlo, né? Laszlo. Eu acho que ele é húngaro. Eu acho que ele é húngaro porque tem um jogador de xadrez, um mestre nacional, que chama Laszlo Polgar. E ele é mais conhecido porque ele é o cara que teve 3 filhas e fez as 3 filhas jogar xadrez. E uma das filhas vai ser a Judith Polgar, que vai ser tipo, sei lá, tipo nível Kasparov, assim, sabe? Caralho. O bagulho era tenso ali, cara. Mas é aquela coisa assim do tipo, o cara era fanático de xadrez, tanto que o livro que eu tenho dele é 5.360 problemas de xadrez. Eu fiz 900. Porra. Mas Você curte xadrez, né, cara? Eu vejo eu assim, curto, cara. apaixonado de xadrez. Você teve alguma relação de xadrez com arte, assim? Tudo. Pelo menos pessoalmente, assim, uma coisa de xadrez que você vê no jogo que você tenta aplicar na arte, assim. Tem alguma coisa? Cara, que eu penso mais na parte de aprendizado, porque tipo, eu não sou um bom jogador, só gosto. Mas tem uma coisa que eu queria testar, cara. Um dia eu vou, talvez eu teste, né? Igual que eu estava te mostrando antes do programa começar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, cadê minha cena? Qual que é a minha cena agora? Minha cena é essa, beleza. Que é o seguinte. Opa! Que é o seguinte, né? Que tipo, tem uma das coisas assim que tipo, que é repetição, né? Testar diferentes posições, assim, tipo, que nem isso aqui é uma paleta quente, né? Então é o amarelo, um amarelo de cádmio, um vermelho, um azul ultramar, e aqui é um amarelo limão, um azul um ciano, né? E um alizarim, né? Aí eu gosto de ficar fazendo esses jeitos assim do tipo, talvez não esteja aparecendo tão bem aqui na câmera, né? Eu acho que ele não vai conseguir focar, mas tipo uma um pouquinho mais quente que a outra, assim, sabe? E eu gosto muito de tentar encontrar jeitos de aprender, né? Principalmente quando vai explicar para aluno e tal, né? E tem uma coisa no xadrez que eu assim, putz, eu acho que será que isso aqui teria alguma validade, né? Porque assim, né? O estudo de mestres, ele existe em todas as áreas. Tipo, pelo que até o que eu sei, o Michael Phelps, ele tinha coleções dos outros recordes mundiais antes dele ir pro negócio. Então, tipo, ele via, tipo, cada segundo, assim, cada segundo. E um dos exercícios que o treinador dele falava no fim do treino tipo, vai lá e assista as fitas. As fitas eram as fitas de treinamento, mas também as fitas mentais que ele tinha que se imaginar vencendo. Ele tinha que se imaginar fazendo, né, tipo, no ritmo certo e tudo mais. Então, assim, estudo de mestre também tem no xadrez. No xadrez você pega, tipo, jogo de 1800 para estudar, assim, que tem uma validade, principalmente para quem está iniciando, aprender questão de ataque e tudo mais. Só que no xadrez tem uma questão de você memorizar. Você memoriza o jogo. Então você memoriza, tipo. Enfim, não memorizei nenhum, porque eu preciso de tempo para estudar. Eu mal tenho tempo para fazer arte, não fazer isso. Mas enfim. Mas você memoriza, por exemplo, Steinitz contra. Esqueci o nome agora. Contra Como se Capablanca. fossem jogos canônicos, assim. Isso. Tipo, célebres. Steinitz, sei lá, Capablanca, Steinitz, 1930. Ou então, Paul Moore,
Paul Morphy e Duke 1850, alguma coisa assim. E aí eu fico pensando, pô, será que existiria um jeito de fazer um treinamento, assim, de tipo, pô, vamos pegar uma obra de arte e vamos, tipo, memorizar ela, e isso teria alguma validade? Porque, tipo, vamos pegar, por exemplo, Caipira Picando Fumo, que eu acho que eu colocaria top 3 minhas artes favoritas na face da Terra. Assim, né? Top 1 Brasil, com certeza top 1 Brasil. Mas, enfim. Será que eu decorar o Caipira Picando Fumo a ponto de entender tudo sobre a obra? Eu entendo a composição, eu entendo o desenho, eu entendo... Será que, tipo, isso me ajudaria a me tornar um artista melhor? Porque o que a gente tem hoje é aquela coisa do tipo, fazer uma cópia. Que é uma coisa que geralmente não é indicada tipo, não, você não pega só um caipira picando fumo, faz uma cópia e acabou. Você tem que estabelecer níveis, você faz um estudo de composição, um estudo de valor, um estudo de cor, um estudo de anatomia, sabe? Um estudo whatever. Você estuda níveis, assim, né? Mas hoje em dia é muito assim, vou fazer uma master copy. E aí copia o Sargent, o mesmo desenho do Sargent, pela, sei lá, bilionésima vez na face da Terra. Mas será que se ao invés de, tipo, pô, eu vou pegar uma obra do Sargent, eu vou decorar ela, eu vou ter que saber de tudo, eu sei quase onde está cada pincelada. Por que não tem? Por que não tem? Porque no xadrez também tem isso. Você não sabe só, tipo, ele jogou esse movimento. Não, ele jogou esse movimento porque se ele jogar outro, o oponente faz um mate em 2 nele, por exemplo. Então você vai meio que percebendo padrões. Porque xadrez é isso, é você entender padrões. É um jogo de padrão. Não é um jogo de gente inteligente e tudo mais. É um jogo do tipo, nessa posição acontece isso. Né? Muito, muito. É óbvio que em níveis mais elevados, que nunca será meu caso, tem muita questão de memorização, de tipo, um cálculo super avançado e tudo mais. Mas eu fico pensando nessa questão, tipo, me pega muito a questão de ensino, assim, sabe? A questão de como que eu aprendo. Porque, tipo, não tem muita teoria, né? De tipo, como que Mas tem aprende arte. um lance no xadrez que o xadrez você consegue racionalizar mais as decisões, sabe? Não, assim, eu acredito que sim, comparado com pintura, pelo menos. Porque por mais que a gente tenha, assim, você estava falando dos jogos, imagina assim, deve ter um jogo para quem começa abrindo o peão pelo canto ou pelo meio, sei lá. E a pintura também tem suas estratégias, assim, para abordar, né? Sei lá, a própria blocagem, uma técnica que você faz, ou o decalque, uma técnica que você tem meio que um resultado previsível, você pode prever um certo passo e tal. Eu acho que o xadrez consegue ser mais, racionalizar mais decisões no ponto, assim, que você consegue dizer, inclusive, o começo e o fim de um jogo escrito, assim, sei lá, o peão na casa tal, e eu... Então, não é que fica racional, mas é que existem conceitos, né? Assim como tem conceitos em arte, né? Então, eu acho que a parte do racional ela engessa muito. Então, tipo, geralmente não é assim, do tipo, você nunca pode deixar seu cavalo em B5, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Não tem porque, tipo, pode ser uma posição que, tipo, porque, por exemplo, uma regra básica, né? Tipo, você pega e fala assim, né? A dama é a peça mais importante do jogo. Aí, tipo, só que aí vai ter um momento que, tipo, não, mano, você sacrifica a sua dama e você dá mate. Você dá mate com torre bispo, por exemplo. Ou então você sacrifica a sua dama, mas sei lá, você consegue roubar, você consegue capturar, sei lá, uma torre, 2 cavalos e um bispo. Então, tipo, você tem muito mais material do que tipo, o oponente que tem negócio. Então, tipo, não tem. Então, tem conceitos, né? Tem certas regras gerais, do tipo, é melhor começar com os cavalos, com os peão no centro. Então, você joga os peão. Se você puder, você coloca o seu peão em E4 e em D4. Você mexe os dois, assim. Né? Seria tipo a abertura ideal. Só que aí vai vir a teoria
moderna ou hipermoderna, não sei como é que chama, não sei como é que eles fazem, mas tipo, não, eu vou abandonar o centro. Eu vou jogar o centro fazendo o que você falou, vou começar pelos cantos, aí eu desenvolvo bispo e cavalo e eu luto pelo centro, não com peões. Você fala nesse sentido, mas tem, então, eu tô querendo dizer que assim, existem a mesma coisa com arte. Existem tipo, pô, essa composição é ideal. Esse é o jeito certo de começar uma pintura. Aí daí chega outros movimentos, outras coisas, e fala assim, não, tem outro jeito, né? Geralmente a arte é isso. A arte é sempre um movimento avançando uma coisa que um outro movimento não fez. Então, por exemplo, o expressionismo, ele dá um grande avanço sobre um movimento mais acadêmico, né? Eu tava lembrando, você falou não se faz algumas coisas no xadrez, né? Tipo, sei lá, tratar a dama como se fosse a coisa mais importante, mas vai ter um momento que você vai sacrificar a dama para dar o mate, né? A pintura também vai ter, sei lá, momentos que você vai ter que fazer as coisas que você não deveria fazer, né? De repente, usar secante, igual algumas pessoas falam, não usa secante. Não, para chegar no resultado que eu quero, eu tenho que usar secante. Ou pode ser no lance de composição, tipo, não corte a figura em tal pedaço. Ou aquela regra clássica de retrato, né? Não fazer a cabeça maior, né? Deixa sempre um palmo, do. Não, Eu já li isso em algum livro, assim, do tipo, você vai fazer um retrato, tem que ter, sei lá, mais ou menos um palmo, tipo, para a cabeça não ficar presa, sabe? Aí, não fica, tipo, batendo o teto, assim, sabe? Tipo, que nem aqui, ó, aqui tá o ideal, ó, eu não tô batendo o teto, né? Mas eu não sei se era um palmo assim, ou assim, enfim. Mas tem essas regras, né? Mas... Pra não ficar espremido, assim, na câmera. Isso. Mas de repente você quer parecer que a pessoa mais alta, você não, eu vou forçar Sim. E realmente dá essa impressão, né? Ou é que eu tava falando daquela regra do tamanho lá, que eu acho que deve ser uma regra clássica, com certeza, que vem de uma época em que retrato servia de fato para com uma representação da pessoa, né? Assim, o senhor Lorde tal não tá aqui, mas tá o quadro dele para você saber quem é, né? Mostrando a imponência tal dele. Então, de certa forma, deve vir dessa época essas regras, essas convenções aí. Mas, tipo, se você de repente subverte um pouco ela, assim, cara, se dá um efeito muito louco, assim, sabe? Pô, essa pintura aqui mesmo, da boca aqui, eu tinha pensado nisso, cara. Assim, nossa, se eu pintar, beleza, uma boca num quadro, assim, é pouca coisa, assim, né? É uma coisa pouca, né? Assim, geralmente a boca na vida real é desse tamanho. Né? Não sei se for o Mick Jagger, já fica desse tamanho mais ou menos. Mas assim, a sua boca, é a sua boca isso aí, né? É a minha boca, assim, mas assim, você não vai ver ela muito maior do que isso aqui, sabe? Aí você bota num quadro, cara, gigante, é esquisito, cara, é esquisito mesmo, assim. Dá um efeito da hora. Eu até quis passar isso nesse quadro, assim, quero passar esse efeito estranho, assim, de que está comicamente gigante, sabe? E não sei, cara, na tela, no celular, quando eu vi, assim, ou no estudo, eu não sentia muito impacto, assim, mas na tela, pessoalmente, pintando, assim, eu sentia, cara, isso aqui é muito estranho, é um dente muito grande, cara. Não é possível, sabe? É estranho, cara. O dente é quase do tamanho do meu punho, né, cara? Mano, é bizarro, cara. Aquela pintora Jenny Gravett, acho que fala, não sei se é, acho que é Jenny Gravett, vou ter que comentar aqui depois. Mas ela faz umas pinturas assim, cara, que é corpos bizarramente gigantes, assim, telas bizarramente gigantes, que dá esse efeito estranho, assim, sabe? Deve ser esquisito, assim, encarar uma tela dessa de perto, assim. Lógico que em uma certa distância é pura tinta, né, que você tá vendo. Mas aí, conforme você vai tomando distância, você, nossa, realmente a imagem do corpo massivo, cara. E falei tudo isso porque às vezes é você fazendo o que não deveria ser feito para causar um efeito que nunca foi feito. Nossa, chega, parece trava-língua. Mas essa ideia de se arriscar um pouco algumas coisas para conseguir uma coisa nova, né? Sim. Então,
que isso aqui tá virando podcast de xadrez, né? Mas bacanas do xadrez. Bacana do xadrez. Não, mas tem, assim, sabe? Tem isso, assim. Tem gente, assim, que aí já vai, mas, tipo, fala que, tipo, não, esse jogo é uma pintura. É muito louco, assim, tipo, você olhar e falar assim. E, de certa forma, tem jogos que tem uma certa plástica neles, assim, sabe? Tem um pintor, um xadrista, que é o Mikhail Tal. O Tal, T-A-L, né? A Real. Rússia, Desculpa. a Rússia não, a União Soviética dominou, tipo, o xadrez, basicamente, no século XX, né? Então, sei lá, de 1900 desde que, sei lá, o Smyslov vai ganhar, sei lá, acho que nos anos 50, a, até o fim, até literalmente depois, ainda assim, acaba a União Soviética, vai ter ainda outros, eu acho que depois dele só vai ter um indiano, que é o acho que é Vishanand, acho que é o nome do cara, mas enfim, não vou lembrar agora. Mas enfim, tem esse cara que era o Tal. Então, a escola soviética, eles falavam que tipo, era uma escola muito posicional, né? Aí chega o Tal, né? Mikhail Chega o Tal, tal. chega o Tal e tipo, ele subverte todas essas regras que a gente tá falando. Então, tipo, é sacrificar peça, é colocar um monte de posição que, tipo, não tinha teoria, que não tinha não sei o quê, e, tipo, o cara tinha que basicamente se defender dos dois lados do tabuleiro ao mesmo tempo. E, tipo, se o cara. Era aquilo, cara, se o cara não tem. Se o cara erra um movimento, tipo, o jogo do oponente, tipo, o oponente não consegue se recuperar. Obviamente ele ganhava magistrosamente e perdia magistrosamente também. Mas tem uma certa coisa assim, porque tipo, ele sai. É isso, cara. É jogo assim que, tipo, se você acha uma loucura, porque, tipo, hoje em dia o xadrez ele tem muita questão da análise feita pelo computador. Então, hoje os melhores jogadores de xadrez têm, sei lá, 2.800 de pontos, o ranking deles, né? O xadrez, o computador joga num nível de 3.600, o que é muito. Porque, assim, quando você tem 200 pontos de diferença, você é muito melhor que alguém, sabe? Tipo, o xadrez, o computador está muito além. E você pega o jogo do Tal, que, tipo, naquela época, ele jogando os movimentos que até hoje o computador valida como o melhor lance. Tipo, você fala assim, Mas caralho, então, mas aí, como? nisso que eu falo que tá a racionalização do xadrez. O xadrez ainda você consegue dizer assim, nossa, esse cara ganhou o jogo, sem dúvida, sabe? Enquanto que na arte a gente não tem esse ponto de chegar e falar assim, lógico que a gente tem pessoalmente dizer assim, nossa, de certa forma, esse quadro me encanta, ou essa ilustração me encanta, mexe comigo, ou, nossa, tem uma coisa muito esquisita aqui, mas que eu gosto. O xadrez, ele tem esse ponto que você chega e fala, ele ganhou e ele perdeu, sabe? Lógico que tem mais que isso, assim, como, né? Mas no xadrez tem esse ponto, assim, enquanto na arte não tem, sabe? Mas você sabe por quê, né? Você sabe quer dizer, é que tem um elemento muito claro que não tem na arte, ele vai existir simbolicamente só, mas que é o elemento do oponente. Você não tem um elemento do tipo, você não tem um oponente. Então, obviamente, não tem como vencer, né? Porque o paradoxo de, às vezes, de vencer é porque você está competindo com alguém, né? Tipo, se não tiver ninguém, como é que você vence? Entendi. Né? Mas tem um problema. Então, mas aí que tá. Esse oponente ele pode ser simbólico, pode ser você mesmo, pode ser alguma superação, pode ser alguma outra coisa, pode ser tipo. Geralmente é a gente mesmo, né? Então, às vezes tem que ser ou não Entendi. tem. Pode, não sei, Tá. eu tô perguntando. Não, eu acho que eu saquei, assim. Na hora que você falou no oponente, às vezes tem um problema que tem que solucionar, né? Por exemplo, eu preciso pintar uma multidão por algum motivo, assim. E é um problemão assim, na sua mão, assim, porque pintar todo mundo, porque, assim, pintar a multidão é um problema.
E a solução que você der aí vai ser a sua vitória, sabe? Porque você pode, sei lá, desenhar e pintar pessoa por pessoa, assim, sabe? Pode ser uma boa solução, como pode não ser, assim, sabe? Pode te levar a lugares que você não gostaria de estar ou de chegar, sabe? Ou você pode tratar a multidão de uma forma que comunica outra coisa, né? Por isso que eu falo assim, é difícil falar assim, o êxito do xadrez com o êxito de uma pintura, assim, das artes, sabe? É que talvez a maneira de vencer da arte importa mais do que vencer apenas, sabe? É que eu acho que vai acontecer num nível mais simbólico, né? Que não vai ser evidente para todo mundo. Eu tenho. Já faz 3 anos que eu estou fazendo feira, né? Faz 3 anos que tipo, eu estou fazendo isso. Aí é muito engraçado você ver como as pessoas vão preferindo uma coisa ou outra, sabe? Tipo, obviamente vai ter a pintura que vende mais. E é engraçado que tipo, tem uma certa pintura que é importante para mim, foi importante no momento que eu fiz, e ela não vende tanto, né? Tipo, então não transparece a vitória que eu tive, sabe? A vitória que eu tive naquele momento que eu produzi aquela pintura, o que ela simboliza e tudo mais, geralmente não transparece tanto para as pessoas, sabe? Tipo, ela vende, sempre vende uma vez, uma ou duas por feira, assim, tal. Tipo, é importante, sei lá, a gente pode depois, no episódio futuro, deixa aí nos comentários. Caso tenha interesse, né, a gente pode falar só sobre exposição, a feira, etc e tal. Episódio futuro. É importante ter várias coisas, porque você não sabe o que vai ressonar com aquela pessoa, com aquele público, então você tem um catálogo assim variado, mas dentro de um tema é benéfico, né? Uhum. Mas tipo ninguém sabe. E eu não procuro tentar falar assim, tipo, essa pintura é importante para mim, porque não sei o que, sabe? Tipo, você tem que deixar a pessoa ter conexão, você tem que deixar a pessoa olhar e falar, cara, isso aqui que nem, tipo, teve uma pintura até que vende bastante, mas teve o cara chegou e falou assim, cara, essa pintura para mim ela quer dizer religiosidade. Aí eu, caralho, não tem nada com religiosidade. Mas Tá pra pensando pessoa. errado. Tá Então, achando mas. errado, cara. Então, mas a pessoa teve, então assim, é por isso que é muito subjetivo, né? Ter essa percepção, assim, essas coisas. Eu Então, assim, é difícil por causa disso, né? O xadrez, ele tem a questão do oponente. E como tem a questão do oponente, tem a questão do movimento certo. Né? Tem a questão da jogada certa, do movimento certo e tudo mais. Mas na arte não vai ter, né? Por isso que eu não me preocupo tanto com o ato de jogar, mas com o ato de aprender. Uhum. Eu acho que o ato de aprender, ele me faz refletir mais sobre arte, né? Uhum. Do que o ato de jogar em si, né? Porque talvez, porque senão, porque aquilo, né? Metáfora, analogia, sei lá, posso jogar, sei lá, League of Legends e tirar alguma coisa para pintura, né? Porque aquelas coisas, começa a ver aquelas coisas meio coach do tipo, meu filho estava brincando de bonequinhos, e aí o bonequinho que era o líder da campanha que ele estava fazendo simbolizava isso, o jeito que ele liderava, o jeito que ele montava a equipe dele. Criança pensa igual o pai, né? Incrível, né? Pensa Igual igual um adulto de adulto, 50 anos aí. igual um adulto que pagou R$ 5.000 numa palestra do Pablo Marçal. Pensa igualzinho, né? Igualzinho, cara. Incrível, incrível, né, cara? Mas não vira isso, senão tipo, você começa a ver, tipo, eu estava lavando louça e um copo quebrou, e aí isso daí me fez refletir sobre a dinâmica das equipes, quando a gente deixa algo cair, sabe? Tipo, eu tô inventando tudo isso agora. O que você falou da obra lá, sabe? Que tem que deixar a pessoa sentir. Mas às vezes, cara, quando a pessoa tem contato por trás ali da obra, a obra ganha outro significado, assim, sabe? Porque assim, eu gostava de um quadro, eu acho que eu gostei mais dele depois que eu soube da história.
que é aquele Jogada da Medusa, do Jericó. Véi, só de quando eu vi a dimensão daquilo lá, já fiquei maluco, que é gigantesco, assim, sabe? É grotesco de grande, assim. Tem uma vez o Ryder foi pro... Eu não lembro que museu que tá, mas, cara, ele era desse tamanho, assim, no canto, e a foto inteira era o quadro, assim, enquanto o Ryder tava no cantinho, cara. É absurdo, assim. Cara, a história daquele quadro, sobre como foi feito o quadro, sabe? Como que o Chico pensou o quadro, o que ele teve que fazer, queria colocar corpo em decomposição, então ele colocava carniça no telhado do estúdio dele, para apodrecer, como sob o sol, sabe? E estudava aquilo lá. Ele Mano, fazia uma carne seca sem salgar. fazia um churrasquinho de urubu, assim, no telhado, e depois pintava, cara. Eu achei muito, muito interessante isso, assim, até onde o cara ia ou tinha que ir, sabe? Para pintar aquilo que ele tava querendo pintar. Eu acho que o quadro cresceu depois que eu fiquei sabendo disso, assim, sabe? Ô, Madame X, eu era do tipo de pessoa que falava, eu não sei o que Sargent tem de tão especial. Eu era esse tipo de pessoa. Mas a história do Madame X, Cara, a gente prometeu que a gente não ia entrar em polêmica no calma, eu era episódio, essa cara. pessoa. Calma, Cara, a gente não. eu era. Eu mudei, gente. Eu prometo, eu mudei. Mas assim, quando eu fiquei sabendo a história do quadro, e eu vi os esboços, cara, os esboços pra mim brilham mais que o próprio quadro, cara. Era assim, são Ô, pinturas que não foram, isso que é mais legal, sabe? Mas ô, assim, ganhou, cara. O quadro virou outra coisa. eu vi ao vivo, né? Uhum. E é muito louco, né? Imagino. Esse quadro é muito louco. Esse quadro do Clint ao vivo, cara, é muito louco, cara. Clint ao vivo. E nem o tanto famosão, assim, os perdidos, assim, sabe? Que, tipo, eu nunca tinha visto. Você olha assim e fala assim, caralho, que loucura. Te acho que... O mais louco foi ver que, tipo, os quadros do Dali, desse tamanhico, assim. Sério, cara? Não, eu imaginava que, tipo, a distorção do tempo, a passagem do tempo, mano, esse é um negócio, tipo, tamanho de uma sala, A sabe? parede, assim, né? Não, cara, eu juro, acho que é uma 3, cara, o menor que uma 3. Eu juro, eu juro. Tinha cabelo fax, né? Não tinha fax, acho que na época dele. Não, Dali acho de que já tinha, 40, tava né? só uma piada. Dali é de 40. Piada anacrônica. Mas o. Mas, cara, Sargent também foi uma pessoa que eu demorei pra gostar também, viu? Tipo, É, mas depois eu aprendi a gostar também. Que, às vezes eu pego assim, porque todo mundo gosta disso aqui, sabe? Aí, tipo, não, tem um porquê, né? Não além da técnica, né? Mas simbolicamente, assim, tipo, tudo que ele tentou trabalhar, né? ele trabalhou muito, né, velho? Ele era um pintor, assim, imparável, cara. Nossa, ele pintou muito mesmo, assim, era óleo, aquarela, paisagem, retrato, cena. Nossa, onde ele viajava, pintava, cara. Então, assim, ele pode não ter... Eu gosto muito, tal, muito respeito também pela obra dele, lógico. Eu não acho que ele é o auge, igual o pessoal fala. Não, não é o auge, assim. Eu não sei quem que é o auge também, sabe? O Prime, quem que é o Michael Jordan da pintura? Michael Jordan, assim, não nem quero falar, sabe? Nem posso dizer, assim. O Gold, né? Os O americanos falam Gold. Gold, o Gold. É, Depende da época então, também, né, cara? não, é que é que também tem uma coisa que é o seguinte, é a arrogância da juventude, né? Que talvez você não gostava disso quando você era jovem. Sim. Aí você começa, quanto mais você pintou, a gente vai vendo que é difícil pintar. A gente fala assim, opa, é difícil pintar, né? Então, tipo, a gente começa a valorizar, ver o quanto que é o esforço assim das outras pessoas. Né? Então, porque às vezes é bom ter uma certa arrogância enquanto jovem, né? É bom que ela passe, né? E a maturidade venha e a gente olha e fala assim, pintar é difícil, né, cara? Às vezes eu me sinto falta um pouco dessa arrogância aí, porque pelo menos ela me movia, sabe? E quando você tem muita consciência de que o mundo é difícil, talvez te trave um pouco, assim, sabe? Pelo menos a arrogância. Não, eu falo isso porque eu devo muito a uma criança arrogante que eu fui, sabe?
de que pegou, viu, sei lá, um gibizinho na mesa e falou, porra, eu consigo fazer isso aí, sabe? Não conseguia. Mas na minha cabeça eu podia, assim, sabe? E peguei e eu fiz. E insisti, sabe? Então, eu acho que, às vezes, a arrogância te move, ela te destrói também, sabe? Ela vai te dar uma rasteira, sabe? Mas ela te dá, pelo menos, um gásinho para tentar, assim, sabe? Pô, vou fazer uma tela maior. Ah, quero fazer uma coisa que eu nunca pintei na vida. Mas era arrogância ou era ingenuidade? É um misto dos dois, né? Você tem muita consciência que é difícil, cara, que você vai apanhar, que vai doer, você não vai querer sair de casa. Plein air, cara, nem toda vez você vai sair para pintar. Pode ser que você não volte com uma pintura para casa, cara. Pode ser. Você Pode ser que você nem volte para casa, né? Pode ser que você. Pois é, cara. Se perca no caminho e tal. Pode ser que nós, né, que começa tipo, vamos pintar aqui, né? Aí eu falo, não, aqui é quebrada de alguém, né? É um cara dormindo lá. Aqui dorme alguém. Aqui dorme alguém, não vamos perturbar. Aí a gente volta, passa um lugar, tinha um cara dormindo no exato ponto. Nossa, tem histórias disso aí, cara. Um dia, comente aí, se quer saber histórias de plein air aí, ó. Comente. História de plein air perdido aí. Mas sim, né? Plein air é uma coisa que traz muita humildade, cara. Traz. Te derruba. Plein air, eu acho que mesmo natureza morta já ajuda bastante, né? Tipo, é que pintar modelo vivo é uma coisa muito difícil, né, da gente fazer no Brasil, né? Acho que é mais comum para os americanos, ali nas escolas e tal. Aqui a gente vai ter mais desenho de modelo vivo do que pintura, né? E mas plein air, cara, é uma coisa assim que tipo, é um pouco assustador, assim, né? Principalmente agora que faz um tempo que eu não faço, eu tô querendo fazer, você fica, ai não, sai de casa não. Eu acho mais fácil pintar modelo vivo que plein air, cara. Porque, sei lá, eu acho que o modelo vivo dá uma enganada a mais. Se você acerta a proporção, umas cores de pele ali, figura de fundo, eu acho que você engana mais. O plein air é muito fácil de descambar para só uma mancha de cor, assim. Uma coisa macenta lá na tela. Tem toda a questão da mudança, né, da luz, mas, tipo, que é muito engraçado, porque, tipo, vamos dizer assim, se no modelo vivo ou numa pintura de natureza morta, parece que, tipo, a luz está falando. Mas no plein air, tipo, parece que a luz está, tipo, num transe muito louco, falando a língua dos anjos ali, falando um monte de coisa, tipo, caramba, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui. Não, fora que é um monte de problemas que você tem que lidar, assim, sei lá. Uma coisa é você pintar uma árvore. Estou olhando para um campo ali, tem uma árvore no meio. Isso é um problema, sabe? Tem uma forma de pintar, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Agora, um matagal ali, sei lá, um bosque à distância, é outra coisa, cara. É outro problema. É outra forma de abordar ele, assim, sabe? Pra tudo, cara, eu vejo dessa forma plein air, assim. Parece que não tem, assim, sempre vou pintar da mesma forma. Não tem como, cara. O mundo é muito complexo, velho. Virar pincelada, tá ligado? A não ser que a gente fizesse exercício, tipo, eu preciso, que eu precisava, tem um lugar aqui bem perto de casa, literalmente muito perto de casa, assim, que dá para ir de a pé para pintar, que eu preciso pintar, porque tem uma árvore muito legal, e essa árvore tá caindo, cara. Eu preciso pintar essa merda aqui. Essa árvore. Porque já tinha uma outra muito legal, e deu uma chuva e caiu. Aí essa outra eu passei aqui recentemente e tinha um galho caído. Aí eu falei, eu vou perder outra árvore, cara. Nossa. Mas é difícil, assim, né? Porque eu acho que a gente teria isso se a gente pintasse várias vezes a mesma coisa. A gente vai aprendendo truquezinho e tal, né? O Heider, ele fala muito assim, que tipo, é quase uma dialética, não vai tratar disso, mas enfim, mas é uma dialética do tipo, você tem que estudar no estúdio para ter repertório
para ir para o plein air. Aí no plein air você vai conseguir um repertório diferente para você trazer para o estúdio. E você fica nesse jogo, assim, sabe? Então, porque, por exemplo, é muito mais fácil, obviamente, tipo, você aprender a controlar a tinta, controlar os pincéis, os mídios no ambiente de estúdio do que num plein air. Né? Mas você só vai conseguir. Então você precisa disso para ir lá e capturar a luz, fazer as coisas, né, e tudo mais. Né? Plein air eu acho o melhor professor de cor, cara. Plein air. Se você quer testar uma paleta, o limite dela mesmo, cara, vai no plein air. Porque, nossa, acho que tudo que é ao vivo, igual você falou, tanto plein air quanto Natureza Morta, o modelo é uma interpretação, né, cara? Assim, é muito diferente se pintar numa foto, sabe? Muito, muito diferente. Nada tá pronto na sua frente, né, cara? Tudo você tem que interpretar, assim, desenhar ao vivo, assim, é muito diferente também desenhar de foto. A foto, as dimensões estão fixas ali, né, cara? Agora, ao vivo, às vezes é uma impressão que você teve da pessoa ali, sabe? Que você estava desenhando, ela pode se desfazer. Assim, é estranho falar isso, né? Mas você pode se desfazer, mudar, sabe? Porque se passou algum tempo ali na sala, você ficou observando muito tempo a pessoa, e de repente, não, eu tenho uma ideia diferente. Agora essa pessoa não parece tão grande mais. Parece ter menor, sabe? Ou não, eu quero fazer de tal forma a pessoa pontuda, assim, sabe? Porque a percepção te leva para uns caminhos assim, né? Quando tá na sua frente, assim, ao vivo e tal. Que coisa que é foto deixa pronto ali, né? Ela te entrega bem. Lógico que tem uma margem de interpretação que você pode aplicar e tal. Mas ao vivo você é obrigado a interpretar o que você tá vendo. Com certeza, mano. Plein air é difícil, mas é muito gratificante. E com isso, com esse momento de sabedoria, óbvio, a gente está se encaminhando para o fim. E falamos muito, nada, enfim, ainda bem que nada foi scriptado. Só a abertura foi scriptada. Mas, cara, muito bom falar com você. Como eu falei, esse é o episódio piloto. O stand-up que eu ia fazer de episódio piloto, né? Stand-up, mas... É que assim, porque assim, quando eu assistia a série, né, você baixava lá um House, um negócio assim, não tinha o nome dos capítulos, era só Season 1, episódio 2. A primeira vez que eu fui ver que os episódios tinham um capítulo e o nome do capítulo importava era com Lost. E o nome do primeiro capítulo de Lost é piloto. E o que acontece na porra do Lost? Não, você tá num avião, e o negócio cai. Eu fiquei o tempo todo esse piloto aparecer. Até que eu fui entender que não, um episódio piloto é tipo um negócio que os caras gravam, vai mandar para alguém vai aprovar e vai financiar as coisas. Então, se você está vendo isso no YouTube, que a gente vai fazer um group test, né? Um teste com uma audiência selecionada, se o pessoal gostar, a gente põe no YouTube. Senão, você não vai ver isso. Se você está vendo isso é porque foi aprovado. O episódio de piloto foi aprovado. Não é um piloto de verdade. Não é um piloto de verdade. Não existe. Mas esse foi o podcast dos Bacanas da Pintura. Né? Eu sou um bacana da pintura, Posteraro é um bacana da pintura e você, está assistindo, também é um bacana da pintura. E é isso. Posteraro, suas redes estão aqui na tela. v.posteraro. Segue lá, manda uma mensagem. Faça um bullying com o Posteraro para ele fazer o próprio canal de YouTube dele e ficar falando de produção de tinta. Ou pelo menos fazer uns Reels para Instagram, que nem isso, Posteraro. Faz uns Reels. Prometo, ano que vem aí, ó. Não, ano que vem não, cara. Pega ali as tuas terrinhas, fala assim, ó, peguei uma terrinha aqui, ó. Vai dar um amarelo. Amarelo é uma boa, hein? Amarelo dá o vídeo só para amarelo, cara. Mas legal, prometo, vou deixar de promessa aí, registrado aí no piloto. Mas legal, cara, eu gosto de conversar com você, de pintura, o que for também aí, tamo aí. Até de xadrez. Até de xadrez, que é... Ixi, quantas vezes já falou de xadrez e arte, né? Nossa, várias vezes. Mas é isso, cara, muito legal aí. Tomara muito obrigado aí. Continuemos aí, bacanas a pintura. É isso aí, gente.
Até mais. Tchau, tchau. Falamos bacanas.